Olá, sétimo ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, vejam só. Temos assim. Vamos verificar a sua compreensão. Quarta questão é uma questão para vocês fazerem no caderno, porque o livro ele não tem espaço para vocês fazerem os cálculos, tá certo? Então, tem assim. Uma das formas geométricas mais utilizadas nas decorações de paredes é o triângulo. Veja na imagem ao lado a decoração feita por um designer. Temos aqui vários triângulos, tá certo? Em cada item abaixo foi representado um dos triângulos da imagem. Descubra as medidas dos ângulos destacados, sabendo que as retas R e S utilizadas para a construção destes triângulos são paralelas. Então, temos aqui na letra A as retas R e S, que são retas paralelas. Então, temos que encontrar aí a medida dos ângulos A, B e C. Primeiramente, em relação a esse ângulo A. Vejam que o ângulo A, junto com esses dois ângulos aqui de 60 graus, eles formam juntos um ângulo de meia volta, o ângulo raso. E sabemos que o ângulo raso é igual a 180 graus, tá certo? Então, para descobrir qual a medida do ângulo A, então vocês fariam uma equação do primeiro grau. Seria, no caso, o ângulo A mais 60 graus, mais 60 graus tem que ser igual a 180 graus, tá certo? Então, aqui vocês iriam resolver isolando o A, os dois 60 passariam para o segundo lado, tá certo? Com a operação inversa, tá certo? Está somando, passaria subtraindo. Então, aqui eu somei logo 60 mais 60, que é igual a 120. Então, ficou A é igual a 180 menos 120, tá certo? Então, 180 menos 120 é igual a 60 graus. Logo, eu tenho que o ângulo A é igual a 60 graus, tá certo? E o ângulo B, vocês irão perceber que o ângulo B ele vai ser igual a 60 graus. Por quê? Porque esse ângulo de 60 com esse ângulo B, eles são ângulos alternos internos, tá certo? Porque eu considero que esse lado do triângulo seja uma reta transversal, tá certo? Então, essas duas retas são paralelas. Então, sabemos que ângulos alternos são aqueles ângulos que estão em lados opostos em relação à reta transversal. E ângulos alternos, eles são congruentes. Logo, se esse ângulo aqui é igual a 60 graus, o ângulo B será igual a 60 graus, tá certo? Em relação ao ângulo C, nós temos que o ângulo C, tá certo? Mais o ângulo de 60 graus é igual a 180 graus. Por quê? Vamos considerar agora que esse lado do triângulo seja a reta transversal. Então, o ângulo C mais o ângulo de 60 graus, tá certo? Eles serão ângulos colaterais internos. E ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus, tá certo? Então, nesse caso aqui, eles são internos porque estão entre as retas paralelas. Então, nesse caso aqui, vocês montariam uma equação do primeiro grau. Seria 60, tá certo? Mais C, ou C mais 60, igual a 180 graus. Então, aí, eu tenho uma equação do primeiro grau, vocês iriam isolar o C. O 60 que está antes da igualdade positivo passaria para depois da igualdade negativo. 180 graus menos 60 graus é igual a 120 graus. Logo, eu encontrei, tá certo? A medida de todos os ângulos. Então, eu tenho que o ângulo A foi igual a 60 graus, o ângulo B é igual a 60 graus e o ângulo C foi igual a 120 graus, tá certo? Agora, na letra B, nós temos o seguinte. Nós temos aqui os ângulos A, B e C também para serem encontrados, tá certo? Temos aqui as retas R e S, que são retas paralelas, são retas que não se cruzam. Nós temos que o ângulo B é igual a 55 graus. Por quê? Vamos considerar que esse lado do triângulo, tá certo? Seja a reta transversal. Então, temos que o ângulo B e o ângulo de 55 graus serão ângulos alternos internos. Se são alternos internos, o ângulo B, tá certo? Será igual a 55 graus, tá certo? Então, agora, vamos descobrir, tá certo? Quem será o ângulo A? Eu tenho que o ângulo de 50 graus com o ângulo A com o ângulo B, eles juntos formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, eu coloquei aqui 50 graus, mais A mais B é igual a 180 graus, tá certo? Como eu já sei que B é igual a 55, então eu substituí o B por 55. Então, ficou 50 graus mais A mais 55 graus igual a 180 graus. Isolei o A,
tá certo? Será igual a 180 graus. O 50 que estava positivo passou para depois da igualdade negativo, assim como o 55 estava positivo, passou para o segundo lado negativo. 180 menos 50, 130. 130 menos 55, 75 graus. Então, o ângulo A é igual a 75 graus. Já encontrei o ângulo A e encontrei o ângulo B, tá certo? Então, falta encontrar o ângulo C. Se vocês olharem aqui, ó, o ângulo C com o ângulo B forma um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Então, aqui o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Mas eu já sei quem é o ângulo B, que é igual a 55 graus, tá certo? Então, aqui ficou 55 graus mais C igual a 180 graus. Uma equação do primeiro grau. Isolei o C. O 55 passa para o segundo lado, tá certo? Com a operação inversa. Se está positivo, passa negativo. 180 graus menos 55 graus é igual a 125 graus. Então, o ângulo A foi igual a 75 graus, o ângulo B foi igual a 55 graus e o ângulo C foi igual a 125 graus, tá certo? Com relação à letra C, nós temos o seguinte. Nós temos que esse ângulo aqui, ó, que não foi destacado, mas ele está aqui de azul, ele é igual a 50 graus, porque ele é um ângulo oposto pelo vértice, que nós vimos também na semana passada, que ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, se esse ângulo é igual a 50 graus, o oposto a ele também será igual a 50 graus, tá certo? Temos também que o ângulo B aqui é igual a 60 graus, porque considerando que esse lado do triângulo ele seja uma reta transversal, tá certo? As retas R e S. Então, nós temos que o ângulo B e o ângulo de 60 graus, eles são ângulos alternos internos, logo, eles serão congruentes. Então, já achei que o ângulo B é igual a 60 graus. Para achar o ângulo C, nós temos que o ângulo B mais 50 graus mais o ângulo C formam juntos um ângulo raso. E um ângulo raso é igual a 180 graus, tá certo? Então, aqui eu substituí o B por 60 graus, porque eu já sei que B é igual a 60 graus, mais 50 graus, mais C igual a 180 graus. Então, aqui eu isolei o C, tá certo? O 60 e o 50 passaram para depois da igualdade com a operação inversa. Estavam positivo, passaram negativo. Então, 180 graus menos 60 graus seria igual a 120 graus. 120 graus menos 50 graus é igual a 70 graus. Achei quem é o ângulo B, que foi 60 graus, e o ângulo C, que é igual a 70 graus. Resta achar quem é o ângulo A. Então, eu tenho que o ângulo C mais o ângulo A é igual a 180 graus, porque consideramos que esse lado do triângulo ele seja uma reta transversal, tá certo? Então, sendo uma reta transversal, nós temos que o ângulo C com o ângulo A são ângulos colaterais internos, e ângulos colaterais internos, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma entre eles é igual a 180 graus. Mas eu já sei quem é o ângulo C, que é igual a 70 graus. Então, montei aqui uma equação do primeiro grau na incógnita A. Isolei a incógnita A, o 70 passa para o segundo lado da equação com a operação inversa. Estava positivo, passa negativo. Logo, 180 graus menos 70 graus é igual a 110 graus, tá certo? Então, o ângulo A foi igual a 110 graus. Então, o ângulo A foi igual a 110 graus, o ângulo B foi igual a 60 graus e o ângulo C foi igual a 70 graus, tá certo? Quinta questão. Para fazer as figuras geométricas na parede, o designer utiliza um lápis e uma régua para traçar o esboço. Em seguida, antes de pintar, ele delimita as figuras com fita crepe para que as cores das tintas não se misturem. Veja abaixo alguns esboços feitos e sabendo que R e S, ou seja, as retas R é paralela, tá certo? As retas R e S, elas são paralelas, tá certo? Então, determina as medidas desconhecidas dos ângulos indicados. Então, aí, na letra A, vocês teriam que encontrar as medidas, tá certo? De W, Z, Y e X, tá certo? Então, nós temos, primeiramente, que o Z, tá certo? O ângulo Z é igual a 70 graus, porque iremos considerar que esse lado do triângulo seja uma reta transversal. Então, nós temos que o ângulo de 70 graus com o ângulo Z são ângulos alternos internos, logo eles serão congruentes, tá certo?
Então, se eu já sei que Z é igual a 70 graus, eu já poderia substituir aqui, ó, tá certo? Porque sabemos que o ângulo W, tá certo? Com o ângulo Z menos 20 graus, forma aqui um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Como eu já sei que Z é igual a 70 graus, eu substituí, tá certo? Então, ficou W mais 70 graus menos 20 graus é igual a 180 graus. Peguei esses dois termos, passei para depois da igualdade com a operação inversa. O 70 estava positivo, ficou negativo. O 20 estava negativo, ficou positivo. Então, aqui eu fiz 180 graus menos 70 graus é igual a 110 graus. 110 graus mais 20 graus é igual a 130 graus. Logo, o ângulo W será igual a 130 graus. Já achei quem é Z e W, tá certo? Com relação ao ângulo Y, eu tenho que o ângulo Y, tá certo? Mais o ângulo de 70 graus, mais esse ângulo daqui, ó, Z menos 20, já substituiu aqui o Z por 70. Vejam que eles juntos também formam um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus, tá certo? Então, aqui eu resolvi essa equação do primeiro grau, isolei o Y, passei os termos que não contêm a incógnita Y para o segundo lado da equação com a operação inversa. Tá certo? Já somei aqui 70 mais 70, que é igual a 140. Eles ficavam positivo, passou para depois da igualdade negativo, assim como o 20, que estava negativo, passou para o segundo lado positivo. Então, aí vocês fariam 180 graus menos 140 graus, seria igual a 40 graus. 40 graus mais 20 graus seria igual a 60 graus. Logo, o ângulo Y seria igual a 60 graus. E para achar, tá certo, o ângulo X, vocês irão perceber que aqui eu tenho um triângulo, não é verdade? Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, eu tenho que o ângulo X mais o ângulo Y mais o ângulo Z, eles juntos formam um ângulo de 180 graus, tá certo? Então, aqui eu já coloquei já as medidas, porque eu já sei que o ângulo Z é igual a 70 graus. Eu já sei que o ângulo Y, tá certo? É igual a 60 graus e quero encontrar quem é o ângulo X, sabendo que a soma entre eles é igual a 180 graus. Montei aqui uma equação do primeiro grau. Isolei o X igual a 180 graus. 70 estava antes da igualdade positivo, passou para o outro lado negativo. O 60 também estava positivo, passou para o outro lado negativo. 180 graus menos 70 graus é igual a 110 graus. 110 graus menos 60 graus é igual a 50 graus. Então, eu tenho que o ângulo X é igual a 50 graus, o ângulo Y é igual a 60 graus, o ângulo Z, tá certo? É igual a 70 graus e o ângulo W é igual a 130 graus, ok? Na letra B, nós temos o seguinte, que encontrar os ângulos A, B e C, tá certo? Então, nós temos o seguinte, que o ângulo B mais o ângulo de 130 graus, vejam que formam aqui os dois juntos, tá certo? Um ângulo de meia volta, onde sabemos que um ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Monta aí uma equação do primeiro grau, né, incógnita B, para poder encontrar quem é o valor de B, tá certo? Isolei o B, passei o 130 para depois da igualdade, com a operação inversa, estava positivo, passou negativo, 180 graus menos 130 graus é igual a 50 graus. Eu tenho que o ângulo B é igual a 50 graus, tá certo? O ângulo A, tá certo? Ele é oposto pelo vértice com o ângulo B mais 12 graus, tá certo? Então, eu já sei que B é igual a 50 graus. Então, eu substituí o B por 50 graus, tá certo? Então, ficou, no caso, o A é igual a 50 graus mais 12 graus. Eu tenho que o ângulo A é igual a 62 graus, porque eles são aqui opostos pelo vértice, tá certo? Então, agora, eu tenho que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C. Vejam que aqui eu tenho um triângulo, onde eu já falei para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, já sei que o ângulo A é igual a 62 graus, já sei que o ângulo B é igual a 50 graus, agora eu vou encontrar o ângulo C, certo? Então, eu sei que os três juntos, eles serão iguais, a soma deles serão iguais a 180 graus. Isolei o C, será igual a 180 graus. Esses dois valores passam para depois da igualdade com a operação inversa, estavam positivo, passam negativo, então 180 graus menos 62 graus, tá certo? Será
igual a 118 graus. 118 graus menos 50 graus será igual a 68 graus. Então, nós temos que o ângulo A foi igual a 62 graus, o ângulo B foi igual a 50 graus e o ângulo C foi igual a 68 graus, certo? Na figura C, nós temos que encontrar aí quem são os ângulos X, tá certo? Y e Z. Então, já temos aqui que o ângulo Y será igual a 20 graus, porque o ângulo Y, com esse ângulo de 20 graus, eles serão opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles serão congruentes, tá certo? Vamos encontrar agora quem será a medida do ângulo Z, tá bom? Então, aqui, vocês irão perceber que eu tenho um triângulo, tá certo? Onde a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será igual a 180 graus. Então, aqui, eu sei que Y mais Z mais 40 graus terá que ser igual a 180 graus, tá certo? Então, sabendo que Y é igual a 20 graus, substituir, mais Z mais 40 graus é igual a 180 graus. Tenho aqui uma equação do primeiro grau na incógnita Z. Isolei o Z, será igual a 180 graus. O 20 passa para depois da igualdade com a operação inversa, estava positivo, passa negativo. Assim como 40 também passa para depois da igualdade com a operação inversa, estava positivo, passa negativo. 180 graus menos 20 graus é igual a 160 graus. 160 graus menos 40 graus é igual a 120 graus. Então, eu tenho que o ângulo X foi igual a 120 graus, tá certo? O ângulo X aqui igual a 120 graus. O ângulo Y foi igual a 20 graus. E o ângulo Z igual a 120 graus. Agora, por que o ângulo X foi igual a 120 graus, tá certo? O ângulo X foi igual a 120 graus. Porque iremos considerar que esse lado do triângulo, ele seja uma reta transversal. Se é uma reta transversal, nós iremos ver que o ângulo X com o ângulo Z, eles são ângulos correspondentes, porque eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, porém, um está na região interna e o outro está na região externa. E ângulos correspondentes, eles são congruentes. Logo, se o ângulo Z for igual a 120 graus, logo o ângulo X também será igual a 120 graus, tá certo? Então, prosseguindo, veja na imagem ao lado o projeto da pintura dessa parede e as cotas dadas em centímetros para identificar as figuras. O design numerou-as de 1 a 11, de modo que as figuras que possuem medidas iguais foram identificadas com o mesmo número. Acompanhe as atividades, tá certo? Propostas para ajudar o profissional a calcular a medida da área de cada uma das figuras utilizadas no projeto. Nós temos aqui figuras planas, onde vimos hoje na aula como calcular a área, tá certo, de cada uma dessas figuras planas. Então, aqui, ó, observe na imagem acima que para cada forma geométrica o designer utilizou um tom diferente da mesma cor. Veja na tabela as cores usadas desse projeto em cada figura geométrica. Então, temos aqui a tabela, temos aqui as figuras geométricas que estão numeradas de 1 a 11, o nome da cor e aqui, no caso, vocês teriam que encontrar a medida da área das figuras geométricas em centímetros quadrados, tá certo? Então, primeira questão temos assim. Na figura geométrica identificada pelo número 1, foi utilizada a cor, essa cor aqui, tá certo? Que é uma cor de tom médio colocada no centro da parede para criar uma sensação de harmonia. Então, faça as atividades a seguir para descobrir a medida da área dessa figura geométrica. Então, se vocês olharem aqui, nós temos um retângulo, tá certo? Sendo representado pelo número 1, onde vocês irão perceber que a base será o quê? A soma de 50 mais 50 mais 50 mais 50 será a base. A base será igual a 200 e a altura será igual a 50, tá certo? Então, aqui, ó, na letra A, no espaço abaixo, faça o esboço dessa figura geométrica e nomeie o lado menor de H e o lado maior de B, como foi feito aqui, tá certo? Então, aqui eu tenho a base, aqui eu vou ter a altura, então vocês teriam que fazer aí o esboço, tá certo? Dessa figura, dessa forma aqui, tá bom? Então, analisando a imagem da parede, do quarto acima, quanto mede o lado menor, H, e quanto mede, tá certo? O lado maior, B. Então, como eu já tinha falado para vocês, que a altura ela mede 50 centímetros, tá certo? Aqui, ó, a altura
ela vai medir 50 centímetros. E nós temos que o comprimento será o quê? 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200. Será igual a 200 centímetros. Então, nós temos que a altura, ela mede 50 centímetros e a base, ela vai medir 200 centímetros. A altura está sendo representada por H e a base que está sendo representada pela letra B, tá certo? Então, na letra C, de acordo com as informações do quadro, lembre-se qual é a medida da área dessa figura geométrica. Anote na tabela acima a medida encontrada. Então, sabemos que para encontrar a área de um retângulo, será base vezes altura. Então, para encontrar essa área, nada mais é do que 200 vezes 50, que é igual a 10.000. Logo, a área será igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, vocês teriam que colocar aqui, ó, 10.000, tá certo? Então, na segunda questão, na figura geométrica identificada pelo número 3, foi utilizado um tom de cor mais claro para produzir o efeito de um ponto de luz na parede. Faça o que se pede. Letra A. Analisando as medidas dadas na imagem, qual figura geométrica temos? Então, na figura 3, temos aqui ó, um quadrado, tá certo? Um quadrado, como eu coloquei aqui. Na letra B, de acordo com as informações do quadro, lembre-se da página anterior, qual é a medida da área dessa figura geométrica? Tá certo? Então, aqui, nesse quadrado, vocês irão perceber que a medida de seus lados será igual a 50 centímetros, tá certo? Então, aqui, vocês teriam que fazer o quê para encontrar a área? Seria lado vezes lado, já que é um quadrado. Então, anote na tabela da página anterior a medida encontrada. Então, seria 50 vezes 50, que é igual a 2.500 centímetros quadrados, tá certo? Então, aí vocês teriam que anotar da figura 3, 2.500 centímetros quadrados, tá certo? Então, agora, uma das formas mais utilizadas nesse projeto é o triângulo, pois essa figura geométrica associada à combinação de cores indica modernidade, produz sensação de movimento e de profundidade. Acompanhe as atividades a seguir para calcular a medida da área do triângulo identificada pelo número 4. Então, terceira questão. A jovem, empolgada com o projeto de seu quarto, quis saber a medida da área do triângulo, identificado pelo número 4. O designer explicou-lhe como era feito esse cálculo por meio de uma atividade prática. Faça o que se pede e descubra você também essa medida. Então, na letra A, vamos ter assim. Pegue uma folha de sulfite e nomeie os lados menores de H, tá certo? Vocês teriam que pegar aí uma folha e nomear os lados menores de H e os lados maiores de B, tá certo? Na folha, então vamos dizer que aqui fosse a folha, ó, vocês iriam nomear de B e de H. Então, dobre a folha de forma que fique marcada a sua maior diagonal. Dobrariam dessa forma aqui, tá certo? Dessa forma que eu coloquei aqui. E depois, com a régua e lápis, trace essa diagonal. Então, vocês iriam simplesmente traçar. Então, na letra B, com o auxílio de uma tesoura, recorte a folha sobre a linha da diagonal traçada. Vocês iriam recortar, ficando dessa forma aqui, ó. Para obter dois triângulos. Sobreponha os triângulos obtidos, ou seja, um sobre o outro. Logo, podemos concluir que a medida da área de um triângulo é igual a metade, tá certo? Da medida da área do retângulo. Inclusive, eu expliquei isso na aula, tá certo? Que a medida da área de um triângulo, ela é a metade da área de um retângulo, tá certo? Letra C. Com base em sua conclusão no item anterior, converse com seu professor e seus colegas sobre a expressão algébrica que permite calcular a medida da área de um triângulo qualquer. Registre no espaço ao lado essa expressão. Então, se vocês voltarem aí, tá certo? Na aula, vocês irão ver que eu falei lá na aula que para encontrar a área de qualquer triângulo, vocês iriam encontrar através dessa fórmula aqui. Base vezes altura dividido por 2. Vejam que aqui tem um vezes, tá certo? Então, é base vezes altura dividido por 2. Sabemos que A aqui é a área, B é a base e o H está sendo representada pela altura, tá certo? Então, na letra D, calcule a medida da área do triângulo identificado pelo número 4, de acordo com as medidas indicadas na imagem do projeto e depois registre na tabela da página 26 a medida encontrada. Então, sabemos que para encontrar
a área de qualquer triângulo será base vezes altura dividido por 2. Então, vocês irão perceber lá na imagem que a base será igual a 300 e que a altura será igual a 50. Então, vocês teriam que fazer 300 vezes 50, o resultado dividir por 2. Então, aí vocês teriam que a área seria igual a 7.500 centímetros quadrados, tá certo? Da figura de número 4. Então, vocês teriam que colocar aí, ó, 7.500, tá certo? Então, para projetar essa parede, tá certo? O design utilizou várias formas além do retângulo e do triângulo, de modo a criar a sensação de movimento e quebrar a aparência monótona. Então, aqui nós temos assim na quarta questão. Analisando a figura geométrica identificada pelo número 10, faça as atividades a seguir para descobrir a medida da área desse paralelogramo. Então, na letra A, vamos ter assim. Pegue uma folha de sulfite, que no caso é um papel ofício, e recorte os dois lados menores, tá certo, do retângulo, partindo dos vértices, de forma a obter a figura do paralelogramo. Seria dessa forma aqui, tá certo? Depois, com a régua e lápis, vocês iriam traçar uma das diagonais do paralelogramo. Vocês traçariam aí a diagonal. Então, na letra B, com o auxílio de uma tesoura, recorte a folha sobre a linha da diagonal traçada para obter dois triângulos. Sobreponha os triângulos obtidos. Logo, podemos concluir, tá certo, que a medida da área de um paralelogramo é igual ao dobro da medida da área de um triângulo, tá certo? Então, se vocês fizessem aí todo esse processo, vocês iriam perceber que a medida da área de um paralelogramo é o dobro da medida da área do triângulo. Ou seja, para encontrar a área do paralelogramo é apenas base vezes altura, tá certo? Então, aqui nós temos assim, ó, com base em sua conclusão do item anterior, converse com seu professor, tá certo? E seus colegas sobre a expressão algébrica que permite calcular a medida da área de um paralelogramo. Registre no espaço ao lado essa expressão. Então, a área, no caso, seria o dobro, tá certo, da área de um triângulo. Se a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, então, nesse caso, a área do paralelogramo seria 2 vezes isso aí. Mas aqui, simplesmente, eu poderia cortar esse fator 2 com esse divisor 2. Então, eu tenho que, para encontrar a área de um paralelogramo, é apenas base vezes altura, tá certo? Aqui, ó, base vezes altura. Aqui, a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Então, na letra D, calcule a medida da área do paralelogramo indicado pelo número 10, de acordo com as medidas indicadas na imagem do projeto e registre na tabela da página 26 a medida encontrada. Então, sabemos que para encontrar a área de um paralelogramo é base vezes altura, tá certo? Então, vocês irão perceber lá que a figura de número 10, a base será igual a 200 e a altura será igual a 50. Então, para encontrar a área, seria 200 vezes 50, que é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, vocês iriam lá na tabela, tá certo? Onde tem o número 10, vocês iriam colocar 10.000, tá certo? Continuando. Então, agora, para conseguir um efeito de 3D, o design utilizou uma cor mais escura nos trapézios, que estão na lateral da parede, criando um peso maior para essa figura, contrastando-a com as demais cores para compor um equilíbrio visual. Então, na quinta questão, essa figura geométrica está identificada pelo número 9, faça o que se pede e ajude o design a encontrar a medida da área desses trapézios. Então, na letra A, com o auxílio de uma régua e transferidor, ligue os trapézios abaixo a seus respectivos nomes, de acordo com as informações do quadro Saiba Mais ao lado. Então, assim, quem utilizou aí, tá certo, os materiais geométricos, ótimo, mas quem não utilizou é bem fácil identificar, tá certo? Eu expliquei para vocês que existem 3 tipos de trapézios, que são os trapézios isósceles, escaleno e o retângulo. Então, aqui, ó, já saberia identificar, esses ângulos aqui são ângulos retos. Então, quando eu tenho em um trapézio 2 ângulos retos, eu tenho, no caso, um trapézio retângulo, tá certo? Então, se vocês observassem aqui, ó, nesse trapézio, esses lados não paralelos, observem que eles irão possuir a mesma medida, logo eu tenho um trapézio isósceles. E nesse outro caso aqui, vocês iriam perceber que esses lados não paralelos, eles possuem medidas diferentes. Podem perceber que esse lado é maior do que esse. Então, eu tenho aqui um trapézio escaleno, tá certo? Então, vocês iriam ligar dessa forma aqui. Na letra B, pegue uma folha, tá certo, de sulfite, dobre e recorte seus lados de forma a obter a figura
de um trapézio isósceles ou escaleno. Repita esse mesmo procedimento com a outra folha de sulfite para obter dois trapézios idênticos, ou seja, com medidas, tá certo, de seus 4 lados correspondentes iguais. Então, ficaria dessa forma aqui, tá certo? A letra B. Vocês iriam fazer aí, ó, o trapézio isósceles, ficaria dessa forma aqui, e o trapézio, tá certo? Os trapézios escalenos, tá certo? Vocês fariam com papel sulfite só para poder ver como funcionaria, tá certo? Então, analisando o paralelogramo formado, podemos concluir que a medida da área de um trapézio isósceles ou escaleno é igual a metade da medida da área do paralelogramo. Letra D, temos assim. Com base em sua conclusão do item anterior, converse com seu professor e seus colegas qual é a relação entre a medida da base do paralelogramo e as medidas das bases do trapézio. Qual é a expressão algébrica que permite calcular a medida da área de um trapézio isósceles ou escaleno? Então, registre no espaço ao lado essa expressão. Então, vimos que para encontrar a área de um trapézio, nós temos que somar o quê? A base maior mais a base menor, tá certo? Logo em seguida, multiplicar pela altura e depois dividir por 2. Então, vejam aqui que eu uni, tá certo? Os dois lados, foi verdade? Para poder formar um paralelogramo. Quando eu uno os dois lados, vejam que eu estou juntando aqui do trapézio a base menor com a base maior, tá certo? Então, aqui, nesse caso, para encontrar a área de um trapézio, vocês terão que somar primeiramente a base maior com a base menor, o resultado multiplicar pela altura e logo em seguida dividir por 2, tá certo? Na sexta questão, acompanhe as atividades a seguir para descobrir como calcular a medida da área de um trapézio retângulo, tá certo? Então, aqui na letra A, pegue 2 folhas sulfite, tá certo? E obtenha 2 trapézios retângulos idênticos. Para isso, recorte um dos lados menores de cada uma das folhas sulfites, partindo de um dos vértices. Depois, una 2 lados congruentes dos trapézios para formar uma figura geométrica conhecida como retângulo. Então, vocês iriam recortar dessa forma aqui. Depois, vocês iriam unir, tá certo? Os lados de forma a unir a base menor com a base maior. Então, iriam fazer essa figura aqui, depois iriam unir, ficando dessa forma aqui, certo? Então, na letra B, analisando o retângulo formado, podemos concluir que a medida da área de um trapézio retângulo é igual a metade da medida da área do retângulo. Então, sabemos que para encontrar a área de um retângulo, nada mais é do que base vezes altura, tá certo? Então, aí, para encontrar a área de um trapézio retângulo, será o quê? A metade da medida da área do retângulo, tá certo? Então, tanto o trapézio isósceles quanto o trapézio escaleno, quanto o trapézio retângulo, para encontrar sua área, será a soma das duas bases, a base menor mais a base maior, o resultado multiplicado pela altura, logo em seguida, divide por 2. Na letra C, de acordo com a sua conclusão no item anterior, converse com seu professor e seus colegas qual é a relação entre a medida da base do retângulo e as medidas das bases do trapézio. Escreva no espaço ao lado a expressão algébrica que permite calcular a medida da área de um trapézio retângulo, tá certo? Então, nós vimos que para encontrar a área de qualquer trapézio, será sempre a soma das duas bases, a base maior mais a base menor, o resultado multiplica pela altura e logo em seguida divide por 2, certo? Sétima questão, calcule a medida da área do trapézio, identificado pelo número 9, de acordo com as medidas indicadas na imagem do projeto e depois registre na tabela da página 26 a medida encontrada. Então, aí vocês iriam ver que a figura de número 9 é um trapézio em que a base maior será igual a 150 e a base menor será igual a 50 e a altura será igual a 100, tá certo? Então, vocês teriam que primeiramente somar aqui 150 mais 50, que seria igual a 200, 200 vezes 100, o resultado dividido por 2. Então, aí, a área da figura de número 9, que é um trapézio, será igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, aí, vocês iriam lá na tabela, tá certo? Onde tem o número 9, vocês iriam colocar 10.000, tá certo? Prosseguindo. Oitava questão. Observando a figura geométrica identificada pelo número 11, faça o que se pede. Então, em uma folha sulfite, dobre na metade, no sentido da horizontal e da vertical. Vocês iriam pegar a folha, ó, dobrar tanto na horizontal quanto na vertical. E com a ajuda de uma régua aí na marcação da dobra, trace as retas ligando os pontos médios dos lados da folha. Simplesmente vocês iriam aqui, ó,
iriam unir, formando aí um losango, tá certo? A fim de obter um losango, então depois trace as diagonais do losango, chame de D maiúsculo, a diagonal maior, e D minúsculo, a diagonal menor, tá certo? Então, pinte o losango de azul. Então, vocês iriam traçar aí as diagonais, iriam pintar aí o losango de azul. Letra B, vocês iriam aqui, ó, recorte o losango, vocês iriam recortar o losango, e depois recorte sobre as duas diagonais traçadas, obtendo 4 triângulos azuis. Vocês iriam aqui, ó, recortar, obtendo 4 triângulos azuis, tá certo? Que formam o losango. E 4 triângulos brancos, que seriam esses triângulos aqui, ó, tá certo? Então, sobrepondo os triângulos, temos que o retângulo, tá certo? É formado por 8, esse retângulo aqui, que seria a folha, ele é formado por 8 triângulos idênticos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o losango é formado por 4 triângulos idênticos. 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, de acordo com as conclusões obtidas anteriormente, podemos afirmar que a medida da área de um losango é igual, tá certo? A metade da medida da área de um retângulo. Será igual a metade. Porque se o retângulo aqui está sendo formado por 8 triângulos, o losango é formado apenas por 4, pela metade. Tá certo? Então, aqui nós temos que, de acordo com as conclusões obtidas anteriormente, podemos afirmar que a medida da área de um losango é igual a metade, tá certo? Da medida da área de um retângulo, certo? Letra D, de acordo com sua conclusão sobre o item anterior, reflita com seu professor e seus colegas qual é a relação entre a medida da base e da altura do retângulo e as medidas das diagonais maiores e menores do losango. Então, escreva, tá certo, no espaço ao lado, a expressão algébrica que permite calcular a medida da área de um losango. Então, sabemos que para encontrar a área de um losango, será o quê? O produto entre as diagonais, ou seja, diagonal maior vezes diagonal menor, e o resultado dividido por 2, tá certo? Na letra E, calcule a área do losango, identificado pelo número 11, de acordo com as medidas indicadas na imagem do projeto. Depois, registre na tabela da página 26 a medida encontrada. Então, aqui, vimos que para encontrar a área de um losango, a figura de número 11 é um losango, seria diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. A diagonal maior está sendo igual a 150 e a menor igual a 50. Então, 150 vezes 50 é igual a 7.500. 7.500 dividido por 2, eu tenho que a área desse losango será igual a 3.750 centímetros quadrados. Então, vocês iriam lá na página 26, tá certo? Onde tem o número 11, vocês iriam colocar 3.750, tá certo? Então, vamos verificar a sua compreensão nona questão. Calcule a medida da área das demais figuras geométricas utilizadas no projeto, depois complete a tabela da página 26 com as medidas encontradas. Então, vejam só, algumas medidas, elas foram encontradas, tá certo? Ao longo das atividades, mas existem outras que não foram encontradas, tá certo? Então, essa aqui foi a última que a gente encontrou, 3.750, encontramos também aqui, da figura 10, e de algumas outras. Então, aí vocês vão completar, tá certo? Com as que estão faltando, tá certo? Iriam observar aqui o número da figura, iriam analisar aqui na imagem e ver qual é a figura. E de acordo com essa figura, vocês iriam observar qual seria a fórmula aplicada para encontrar a sua área. E aí vocês iriam completar toda essa tabela. Então, ficaria figura 1, que foi encontrada 10.000, a figura 2, 7.500, a figura 3 também foi encontrada, que foi 2.500, a figura 4, 7.500, a figura 5, 937,5, a figura 6, 2.500, a figura 7, 5.000, a figura 8, 1.250, a figura 9, 10.000, a figura 10, 10.000 e a figura 11, que foi a última que a gente encontrou, 3.750, tá certo? Então, aí vocês iriam completar. Qualquer dúvida, só é me chamar lá no direct, tá certo? Então, agora, vamos para a última questão, que é a questão 10. Tem assim: para fazer um projeto, o designer utilizou apenas quadriláteros. Quadriláteros que são polígonos constituídos por 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. Então, calcule a medida da área de cada uma dessas figuras. Então, vejam que aqui na letra A eu tenho o quê? Um trapézio, tá certo? Então, para encontrar a área de um trapézio, eu vou somar, tá certo, as suas duas bases, como eu coloquei aqui, a base menor, que foi 30, mais a base maior, que foi 40.
multiplicar o resultado pela altura, a altura aqui foi igual a 20, tá certo? E o resultado dividir por 2. Então, aqui 30 mais 40, 70, 70 vezes 20, 1.400, 1.400 dividido por 2, 700. Então, eu tenho que a área desse trapézio será igual a 700 centímetros quadrados, tá certo? Observe que na letra B, eu tenho um paralelogramo, onde para encontrar sua área, será apenas base vezes altura, ou seja, 22 vezes 15, que é igual a 330 centímetros quadrados. E na letra C, eu tenho um quadrado, onde para encontrar a área de um quadrado, só vai ser lado vezes lado. Um quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, aqui para encontrar a área desse quadrado, bastava vocês fazerem 10 vezes 10, que é igual a 100. 100 centímetros quadrados, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades, tanto a que vocês fizeram no livro, tá certo? Quanto a que vocês colocaram no caderno. Porque vejam que o livro ele não tem espaço para colocar todos esses cálculos, tá certo? Então, tirem fotos, mandem lá no direct para eu poder registrar a participação de vocês, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!